nós vamos falar um assunto muito sério, que é o câncer, né? Que ataca aí milhares de pessoas pelo Brasil inteiro. Eu recebo aqui o Dr. Marcos Adriano Trípia, que vai falar um pouco da radioablação que é implantada aqui no estado do Paraná. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Como que funciona essa técnica, doutor? A radioablação é uma técnica que a gente utiliza uma agulha. É uma agulha que ela é conectada a um gerador de energia, de eletricidade, e quando colocado dentro do tumor, ela produz um aquecimento do tecido até uns 60 graus, que é onde começa a ver as mortes celulares e a destruição do tumor num raio de mais ou menos 2 a 3 centímetros. E então a pessoa passa, ela tem essa morte desse tumor, mas ela continua fazendo todo o procedimento natural do tratamento do câncer. Perfeito. O tratamento da radioablação, quando é um paciente já disseminado, ele serve como um complemento ao que já existe em radioterapia e quimioterapia. Existem protocolos, os protocolos são rígidos, tem a cirurgia, tem a quimioterapia, e a radioablação veio como um método a mais nesses casos para complementar esse tratamento, para diminuir o índice de insucesso e também, em casos específicos, fazer o tratamento do tumor primário, evitando uma cirurgia, muitas vezes em pacientes com risco. Pacientes idosos, pacientes cardiopatas, pacientes que têm um enfisema pulmonar muito intenso. Então, a radioablação, ela tem uma amplitude de aplicação grande, porém, tem que ser muito bem selecionado o caso que ela deve ser aplicada e também a forma que ela deve ser aplicada. Ela é uma alternativa nova ou ela já tem um certo tempo que ela é implantada no Brasil? No Brasil, nós temos o pessoal de São Paulo, sírio-libanês, né? Principalmente o pessoal sírio-libanês, que já faz esse procedimento há mais de 5 anos. No Brasil, aqui em Curitiba, aqui no Paraná, em Curitiba, a gente faz esse procedimento já há quase 3 anos. E lá fora, onde foi desenvolvido, Estados Unidos, França, que são as grandes referências, isso há mais de 10 anos já é aplicado. E quais são suas vantagens em relação aos processos tradicionais, mais antigos, como a gente pode dizer assim? Eu vou fazer alguns exemplos. Se eu tiver um paciente que tenha tumor renal bilateral, se eu tirar os 2 rins, a pessoa não vive, ela tem que fazer hemodiálise e, eventualmente, um transplante depois de 5 anos fora de doença. Com a radioablação, se o tumor for até 3 centímetros, eu consigo queimar apenas o tumor, preservando a função do rim. Então, esse é um caso perfeitamente indicado. Uma outra situação é o tumor de fígado, o hepatocarcinoma, que aparece no cirrótico. Então, esse cirrótico, ele muitas vezes não tem condição de operar, ou a cirurgia é muito complexa, onde se eu colocar a agulhinha dentro daquele tumor, eu queimo aquele tumor e dou prolongamento à vida desse paciente. Ou consigo indicar ele numa fila de transplante para que esse tumor não passe das dimensões que contraindicariam o transplante. Então, eu tenho muitas formatações que eu posso utilizar a radioablação. Outra delas é nas pessoas que têm tumor de cólon, que já estão sendo submetidas à cirurgia, no mesmo ato operatório eu posso queimar pequenos nódulos que a cirurgia não retiraria. Uma coisa que eu achei muito interessante que nós estávamos falando fora do ar, que existem estatísticas e não mais... hoje uma pessoa com 20 anos, ela pode, vamos supor no caso feminino, ter uma doença na mama, ter o câncer de mama. Hoje é só estatística, porque o câncer não escolhe mais idade para acontecer. O câncer nunca escolheu idade. O que aconteceu muito frequentemente, há tempos atrás, é que nós não tínhamos os mesmos fatores agressores que temos hoje, e também era mais fácil morrer de tuberculose do que de um câncer. É só fazer a conta. Há 30, 40 anos atrás, se fazia abriografia em todo mundo, hoje não se faz mais. Então, o câncer, o que começou a acontecer? A pessoa começou a viver mais, começou a se aparecer mais câncer. Nós temos uma alimentação que não é a mais saudável, que não é igual dos nossos avós. Temos muitos alimentos que são processados de maneira industrial e corremos o risco, pelo próprio tipo de alimentação, a desenvolver uma neoplasia, por exemplo, estômago, intestino, que dependem do fator alimentar. Ou o fumo. O fumo é um exemplo típico de fator ambiental que causa o câncer.
Essa já é uma técnica que ela está disponível no sistema público de saúde? Ou ainda, infelizmente, não? Ainda, infelizmente, não. Não? E se eu não me engano, agora o governo está querendo autorizar, ou se autorizou, se eu estiver errado, para que a pessoa que depois que descobriu o câncer, ela tem 6 meses para começar o tratamento. Mas me parece que eles estão querendo mudar para 30. 30 ou 60, não importa, é muito tempo? Olha, o câncer, o grande benefício do tratamento médico é ser precoce. Quanto mais tempo eu perco, mais tempo esse câncer pode se disseminar. Um exemplo é o de mama. O de mama, a curabilidade dele está diretamente proporcional ao tempo de evolução desse tumor, ao tamanho que esse tumor é detectado. Então, 60 dias para um câncer de mama, eu acho muito. O problema é que nós não sabemos se temos a estrutura pelo SUS para absorver a gama de pacientes oncológicos que nós disponibilizamos no dia a dia. Porque é um tratamento que depende de um profissional especializado e que precisa medicamentos caros, né, cirurgiões habilidosos, e muitas vezes o que o SUS consegue pagar, consegue abordar o médico, não mantém um grande número deles vinculados ao Sistema Único de Saúde. Quanto tempo dura o procedimento dessa nova radioablação? A radioablação consiste em colocar a agulha dentro do tumor e a hora que ela está dentro da lesão, ela precisa de 12 minutos para fazer a lise, a destruição daquela célula. Então, um procedimento total entre você fazer a anestesia, colocar a agulha, fazer a radioablação de um nódulo é, em média, 40 minutos. Só que não tem corte, não tem risco de sangramento, né? Então, ele é muito mais seguro que o ato cirúrgico, propriamente dito. Ele não vai, digamos assim, tirar a cirurgia de jogo, mas naqueles casos que a radioablação consegue evitar uma cirurgia, ele é muito importante. Vamos supor, doutor, a pessoa é diagnosticada com um câncer no fígado. Ela faz todos os procedimentos médicos primeiro para depois fazer a radioablação, ou ele já pode ir direto nesse método? A radioablação tem que ter uma indicação precisa. Por exemplo, o câncer de fígado que tem maior indicação de radioablação é o hepatocarcinoma não cirrótico. O diagnóstico do hepatocarcinoma não cirrótico é feito por tomo e ressonância. Tendo a tomo e ressonância compatíveis com o hepatocarcinoma, não é necessário fazer biópsia. Você pode partir direto para a radioablação, desde que o nódulo não ultrapasse as dimensões de 3 centímetros. Em outras situações, como metástase de tumores, como cólon, que é uma outra indicação precisa da radioablação, que são tumores que têm um crescimento mais lento, então a radioablação tem uma resposta melhor. Esses tumores a gente já precisaria ter uma confirmação diagnóstica, através de biópsia dirigida por ultrassom ou por tomografia, para então você instituir o tratamento. Só que existem protocolos, como foi falado. Então, o protocolo do câncer de cólon, ele tem que começar com a quimioterapia. Depois você vai para a cirurgia, ou para a radioablação, que é um procedimento, entre aspas, similar à cirurgia. Então, existem os protocolos, e depois que você faz a radioablação, você vai continuar com a quimioterapia. Então, por quê? Porque nós estamos tratando uma doença que já disseminou. Diferente de você pegar um nódulo isolado no rim, ou um nódulo isolado no hepatocarcinoma de fígado, que está sob controle com a radioablação, você estaria fazendo a cura daquele nódulo. Você estaria tratando para curar. Não é a situação quando é metástase. Quando é metástase, você está contribuindo para que a quimioterapia, a radioterapia tenha um efeito melhor. Só fazendo um exemplo, dos tumores que têm metástase do cólon, que faz metástase para o fígado, mesmo ele desaparecendo com a quimioterapia, a chance de recidiva chega em próximo a 50%. Se você consegue localizar a área que o tumor estava e queima aquela área depois da quimioterapia, a chance de recidiva cai para muito próximo do zero. Então ele serve como um complemento às terapêuticas que hoje a gente já disponibiliza e que já estão sacramentadas no conceito médico. Uma coisa bem interessante, né? Então o câncer, quando a pessoa começa a sentir dor e no diagnóstico vai dar uma doença cancerígena, é porque já está em estado avançado ou em estado perigoso?
A dor no câncer normalmente acontece quando ela infiltra tecidos adjacentes ao órgão que ela já estava presente. Então, esperar ter dor para investigar é uma besteira. Por isso que a medicina hoje tem feito muito avanço na prevenção, que são as rotinas de mamografia, que são os exames de Papa Nicolau na mulher, né? No caso, os exames que a gente faz de check-up, dando uma olhadinha nos rins, olhando o fígado. Então, é aqui que a gente consegue detectar precocemente os nódulos e ter uma resposta, um tratamento muito mais efetivo do que fazer somente o tratamento quando já estão invadindo estruturas, quando já estão inoperáveis, digamos assim. Então, eu acho que esse é o conceito que nós devemos ter sempre. A prevenção na área médica é essencial para que o tratamento tenha o efeito esperado. Doutor, eu quero agradecer a sua presença aqui.